Olá, galera, amigos aí do Bagascast. Hoje estamos aqui com o nosso Wellington. Tudo bom com vocês? Bom dia pra gente que ainda é bom dia, mas boa tarde, boa noite, horário que você estiver assistindo aí. Bom, Wellington, é um prazer ter você aqui. Eu conheço você há muito tempo. Prazer meu, nosso, né? Um menino que virou aí esse cara especial, uma pessoa muito querida e que vem fazendo a diferença em um nicho, né, que é da cultura, da arte, que é essa comédia moderna, que a gente chama de stand-up, né? Stand-up. Mas aí, como que o Wellington chegou a ser o que o Wellington é hoje? Então você conte para nós quem é o Wellington. Bom, pra quem não sabe, eu conheço o Alex já tem bem uns 10 anos já, né, Alex? Era menino mesmo, tinha uns 16, 17 anos quando a gente se viu, acho que a primeira vez. Tem um currículo bastante extenso, né? A gente trabalha com bastante coisa até chegar aqui hoje. Já mexi com antena, já trabalhei com consertar máquina de lavar, já trabalhei fazendo um monte de outros serviços. Hoje, além de ser designer gráfico, eu também trabalho no meio da comédia. Foi por conta de fazer conteúdo para internet, comédia, que eu comecei a trabalhar com designer gráfico, essas coisas. Mas hoje estou atuando bastante na comédia. Por que eu quis fazer isso da comédia? Por conta da minha história. Uma das minhas inspirações para fazer, que conta da vida com a mãe, é o Paulo Gustavo. Que fazia a minha mãe uma peça, tal, fez os filmes, vários filmes, e deixou a gente com essas lembranças bastante gostosas dele. E eu resolvi trazer a minha versão. Tipo, falar um pouco da minha história, como é que era com a minha mãe. Desde então, vim tratando esse assunto. No atual momento, agora a gente está, né? Muita gente não acreditou, nem eu, inclusive, está namorando. Aí agora a gente mudou um pouco do roteiro, ele está falando questão de relacionamento e tal. Mas partiu a partir disso. Então você teve essa construção, como a maioria de nós tem, trabalhando aqui, trabalhando acolá, construindo essa pessoa que você é. Em determinado momento você viu essa veia artística despontar, aparecer. E como é que é essa história aí? Fala assim, não, o comediante ele é comediante porque ele faz os outros rirem de qualquer coisa. Então realmente foi assim, você sempre foi um cara muito com proposta de fazer os outros rirem e tal, contar piada, brincar. E aí alguém te falou, pô, você tem talento, cara, você não investe profissionalmente. Foi algo assim? Cara, um pouco meio que foi de contar as minhas experiências, que é o que eu faço no meu stand-up, contar as minhas histórias reais. De graça, de alguma coisa, assim. Um dia foi contar uma história que antes de se namorar, a gente participou de conhecer a menina e tal. Eu fui na casa até a casa da menina e eu fui contar essa história na minha sala de aula. Meus amigos, eu fui contar não, fui na casa da menina, mas a menina saiu, ficou nervosa e veio correr atrás de mim. E eu tava de moto, a moto não ligou, tive que empurrar a moto e sair correndo. E eu correndo, empurrando a moto e ela veio atrás de mim, com um pedaço de tijolo. E eu contando isso, o pessoal começou a rir. Eu falei, velho, eu vou ter que fazer isso, montar um texto em cima. Aí eu vi todo mundo rindo, eu falei, caramba. E antes disso eu tinha visto o show do Afonso Padilha, que no meio do stand-up, ele que me despontou na minha cabeça, falou, tipo, fez acontecer aquele boom, falou assim, acho que é isso. Eu já fazia vídeo pra internet, só que nunca tinha visto o stand-up e o palco como alguma coisa palpável. Eu falei, acho que é fácil pra mim fazer. Aí tinha parceria com o Lucas, na época que a gente estava trabalhando no meio junto. Aí eu tive a oportunidade de ver o show, falei, caramba, é isso. É isso. E hoje, essa vertente da arte, da comédia, que é o stand-up, essa vertente, eu vejo assim, ela abriu um leque gigantesco, porque a comédia, até pouco tempo atrás, ela tinha uma coisa caricaturada, né? Então, o cara ele fazia um personagem mesmo. Então, eu me remeto à escolinha do professor Raimundo, né? Então, todos ali eram personagens caricatos, né? Personagens, pessoas que se vestiam, atores e atrizes se vestiam de um personagem e eles exploravam aquele nicho. E aí, Wellington, essa nova vertente do humor, né, que é o stand-up, ele tem raízes, né? Então, a gente está passando por um momento de transição, né? A nossa sociedade, a maneira de enxergar o mundo, a maneira de se relacionar com as pessoas, está claro, os últimos 30 anos, a gente vive isso, inclusive, de maneira gigante o tempo todo, a todo instante. Nós somos essa metamorfose de fato ambulante, como dizia Raul, e em termos de conhecimento, em termos de comportamento, de vivência. E
a gente lembra do que era o passado, né? Eu cresci escutando Ari Toledo contando história, anedota. Tinha uns livrinhos de anedotas que a gente comprava para ler, as piadas, aí, anedotas para maiores de 18, né? As mais pesadas, né? Tinha um pessoalzinho que comprava ali que era mais novo, mas isso a gente... E aí, nós tínhamos, eu na minha visão, tinha dois tipos de humor, que era o humor do personagem. Então eu remeto à escolinha do professor Raimundo. Caricato, né? Caricato, então as pessoas, o ator vestia um personagem e ele criava ali uma maneira de se comunicar que as pessoas riam, né? Da Seu maneira boneco, quem que caricata. não lembra do seu boneco? Eu vou pra Seu galera. boneco, todos aqueles personagens maravilhosos ali. Não só da escolinha, mas enfim. Tinha e ainda tem, né? Esse tipo de Tem humor bastante. dos que são personagens, mas naquela época era muito forte isso. E tinha os contadores de anedota, piadas, que o Ari Toledo você chegava no palco, ali na frente do microfone, e ele começava a contar a piada de gay, contava a piada da mulher, contava a piada de todas, naquela época, de todos os assuntos que levavam as pessoas instantaneamente a rir. Mas que hoje, passada essa transição, a gente entende que superamos. Né? Hoje fala assim, tá chato. Não é que tá chato. A gente hoje entende que implícito na comunicação cultural das pessoas estava o racismo, o machismo, né? Entre outras tantas coisas, que acabavam por, eu digo assim, às vezes a gente ouve falar, na minha época era bom, que a gente colocava desculpa, colocava apelido nos meninos na escola, o gordo era isso, o baixo era aquilo, o magro era aquilo, o outro era aquilo. Ah, era engraçado? Será que para quem recebia o apelido era engraçado? Ele ria, será que não ria? Porque tinha que rir? Foi incrível que isso daí, igual você falou, de 30 anos pra cá. Eu tenho 30 anos. Foi a maturidade, né, do ser humano de entender um pouco o lado do outro. Exatamente. Hoje eu tenho amigos psicólogos que falam, olha, eu trato pessoas que elas trazem trauma lá da primeira infância, porque eram apelidadas disso, daquilo. Ó, o bola 7, bola 8, que era o gordo, ele traz aquilo com muita força para a idade adulta. Aquilo está no inconsciente dele, fazendo com que ele tenha autoestima baixa. E da mesma forma eram as piadas, né? Então, podia falar de tudo? Porque era, até aquele momento, culturalmente, o que as pessoas viviam. Hoje, a gente sabe que não é mais assim. Então, o humor, ele exige das pessoas que fazem, que produzem, uma inteligência ainda mais apurada para fazer do cotidiano, a gente falava aqui sobre isso, você contou a história da sua sogra que correu atrás de você, que na hora que viram aquilo na rua, falou, nossa, que barraco, que treta. Olha lá, você vê. Depois que passa, aí você acha graça naquilo, né? Então, olha, foi assim, assim, assado. Eu conheço histórias de pessoas ficarem internadas, né, em processos de tratamento, e foi muito doloroso e tal, não sei o quê. Mas depois de curadas, ela falou, você lembra que você estava comigo lá no quarto aquele dia, que aconteceu isso, isso, isso? Nossa, você viu? E aí eu, pai, aí a gente ri, mas na hora a gente chorou. E ainda brinca, né? Quase que a gente foi dessa vez, né? Foi dessa vez, né, e tal. Então, assim, eu vejo que o humor, como todas as características da sociedade, ele também teve que se alterar. A gente sabe que tem nichos, lógico, que ainda trabalham com piadas politicamente incorretas e à medida que o indivíduo que faz aquele tipo de trabalho entender que aquilo ali não é mais o que o faz, né, desenvolver a sua arte, é coisa dele, né? A gente sabe também que há o que é lícito e o que é ilícito, né? O que é correto e o que é incorreto, no sentido de você criar um discurso que seja de intolerância, que seja de humilhação ao outro. Então, para isso, hoje existe a lei. Né? Mas, fazendo essa reconstituição histórica breve, e ainda falha, sei que tem muita coisa que pudesse falar nisso, eu vejo hoje no artista, como vocês propõem, esse desafio, que é buscar no cotidiano, inteligentemente, a coisa da gente rir espontaneamente. Nisso daí vem, tipo, que igual a gente tinha conversado por trás das câmeras, né? Do projeto que eu tenho futuro, que é trazer uma outra visão, que já tem um nome que eu dei, que ao show que vai ser enxergando a vida com outros olhos. Que eu estou entendendo que depois dos 30 é a fase que a pessoa entra numa maturidade real, porque os 18 você só pega para poder tirar a habilitação. A maturidade vem após os 30, que você começa a entender, absorver real
o que que é o que acontece. É igual, tem um cantor que já se foi, que eu sou muito fã dele, que é o Chorão, do Charlie Brown Jr. E tem uma música dele que ele fala que faz da dificuldade dele a motivação dele. Eu uso isso, tanto que eu escuto todos os dias de manhã, eu gosto de usar, tanto ele quanto o Red Hot, que é uma das músicas que me anima e me motiva e traz inspiração. E a gente olhando hoje em dia, a gente pode ver que tudo que se a gente for olhar e tentar enxergar com outros olhos, a gente vai conseguir ver algo positivo, algo engraçado, como você falou, algo que vai refletir melhor para você trabalhar melhor na sua vida. E o Chorão, para mim, todas as músicas dele sempre traz uma reflexão para mim muito foda. E essa de enxergar na dificuldade, e eu já passei por muita dificuldade, a motivação para mim isso é muito bacana. E tem um caos bacana, que é o que eu quero levar como show, que quando eu fiz 18 anos, todo homem é a candidatura obrigatória do Exército. Você tem que ir lá se apresentar para, se caso você for qualificado, prestar o serviço do Exército. Um ano ali é obrigatório, mas se você gostar e quiser ficar, você fica mais. Engaja, né? O Jean, que é conhecido disso daí, vai engajar e ficar um pouco mais. No processo de exame, o doutor ficou por meia hora me olhando. Falei, mas tem um monte de cara. Por que ele tá só de mim? Eu tava de cueca. E eu era bem mais magro do que eu sou. Você já me conhece faz tempo. Eu era uma tirista. Eu falei, por que esse cara tá me olhando? Cheguei em casa e fui analisar. Falei, vamos ver o que esse médico achou de mim. Eu não tenho coisa de 2, 3 centímetros menos numa perna? Olha aí, cara. Aí eu cheguei em casa, falei no espelho e falei, caramba, aí eu olhei pela cintura um pouco mais, eu fui ver o joelho, só a parte da canela, que uma perna é menor. Olha aí. Aí eu vou pegar isso agora, transformar na comédia, que hoje eu enxergo com Entendi. piada, algo meu. Eu prefiro fazer algo isso comigo. Por isso que igual você falou, de fazer aquela coisa depreciativa, eu prefiro fazer comigo. Eu enxergo o humor nisso e a pessoa vai rir comigo disso. Porque eu já passei pelo processo de entender o que era isso e não entendo mais como um problema. Entendi. Então, pra mim, vou transformar em piada. Eu já fiquei confortável com isso e achei graça isso, eu mesmo. Pra mim tem que partir do quê? A pessoa que passa por aquilo tem que achar graça daquilo. Aí a gente pode comentar ou falar algo sobre. Se a pessoa não se sente bem, a partir dali eu já entendi. Tudo bem, não vamos falar disso. É legal ter essa maturidade. Sim, é coisa que, igual eu falei, depois que eu pisei nos 30, parece que foi ter fez bem isso na minha cabeça. Pronto, agora você entendeu o que é ser um adulto. Então é isso. Eu vejo essa grande habilidade, né? Que quem vai para o stand-up, porque eu vejo às vezes as pessoas falando, não, deve ser fácil demais fazer isso, chegar lá e contar essas coisas. Não sabe o que tem por trás, escrever um texto, fazer essas análises. Será que isso aqui vai depreciar alguém? Vai atacar alguém? Então tem que ter esse cuidado também, né? E hoje o cara tá te filmando aqui, você faz uma fala ali, ele só corta aquilo ali, vai pro mundo e fala, nossa, corte hoje em esse dia. cara aí, olha aí, ele atacando as pessoas e tal. Então é um cuidado muito grande. Então, eu sei hoje o tamanho da responsabilidade que tem por trás da arte da comédia, além vamos dizer assim, do imaginável. E quando, daqui a pouco eu vou te pedir para você falar desse novo texto seu, que você está produzindo, né? Mas eu vejo assim, o cotidiano ele é cheio de graça, né? E eu enxergo um tanto de comediantes que utilizam dessa coisa da realidade cotidiana. E a gente falava aqui, né? Uma história que parece ser difícil para alguém, vira graça, né? Eu contava esses dias, a gente estava num bate-papo, numa apresentação, na verdade, no estudo coletivo, e aí surgiu lá a fala sobre o trânsito da Barra, né? Que ele é muito difícil. O pessoal aí entende. Né? O trânsito de Barra, você tem que ter habilidade para dirigir, porque você está aqui, passa um motociclista de carro, alguém de bicicleta aqui, tem um pedestre, tem carro, caminhão e tal. Nossa cidade, as ruas são estreitas, né? A ocupação dela não é uma ocupação recente, antiga. Então é uma habilidade dirigir na Barra. E às vezes você vê, além de tudo, pessoas em alta velocidade. E você fala, mas não tem lógica. Por que essa pessoa está nessa alta velocidade uma hora dessa, né, e tal? E aí eu comentando, olha, eu fiz algumas reflexões, porque em determinado momento eu também ando em alta velocidade na cidade. Mas que isso, Alex, respeitando a lei, você não sabe o que é uma dor de barriga. Então, dependendo da dor de barriga que você tiver, meu irmão, você acelera. Tá desesperado, fala, moça, Você que acelera. Só serve se eu chegar em casa. Ah, mas tem um banheiro ali, outro aqui não, só serve em casa. E aí lá vai você em altíssima velocidade
Então, hoje, quando passa alguém do meu lado em alta velocidade, fala, deve estar com a dor de barriga. Tem uma amiga minha que tem essa reflexão bacana, que ela fala o quê? Gente, tá na portinha, não dá pra segurar mais. Então, assim, seria uma coisa que é uma necessidade de estar ali doido para chegar em casa e buzinando, cara, e mal educado, né? Cometendo infração de trânsito aí, andando nessa velocidade e tal. Mas é a necessidade fisiológica falando. É o famoso caseiro, né? Exatamente. Que não consegue em qualquer outro lugar, é só o Exatamente. conforto de casa. Outra vez a gente estava na fila de banco e aqui tinha acho que ainda tem, né? Às vezes as pessoas chegam e você está na fila e falam, Flávio, paga isso para mim aqui que eu tô correndo ali no outro lugar. Hoje acho que já diminuiu muito, mas teve uma época que era demais. Era tudo hoje, Tudo no prático, boleto né? e tal, né? Assim, tudo físico. E eu tava numa fila no banco, rapaz, e chegou um colega e falou, Alex, cara, me ajuda que paga isso aqui. E eu, como é que eu vou falar? Não, tá aí. E aí, rapaz, tinha um cara atrás, dois para trás de mim, enorme. Falou, não, você vai pagar todo mundo aqui e tal. Vamos entregar tudo para você. E nós vamos ficar sentados lá fora. E aí o outro que entregou, que isso, sei o que e tal, é porque eu tô tendo um problema ali, blá, 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 e virou uma briga entre os dois. E eu com um freio do bar. Mas eu só ia fazer um E aí, favor. virou, chamou segurança, foi um rolo danado. E eu falei, não, toma aqui então seu negócio para trás. E aí eu prometi para mim mesmo, né? Se eu tiver em uma fila a partir de hoje, chegar alguém com isso, eu vou falar, olha, fica no meu lugar, que eu tenho que ir em outro lugar para pegar meu lugar aqui. E depois eu volto para pagar o meu. Daí eu coloquei aquilo. Então, mas foi depois da treta, quem presenciou deve ter achado aquilo engraçadíssimo, né? E quando a gente conta a história, a gente conta também, não lembra do que foi o perrengue da hora, lembra da graça depois. Então eu acho super interessante a prática hoje do stand-up, né? E aí, como é que é o seu novo texto? Como é que você está pensando em escrever? O meu novo texto eu estou mais refletindo nessas questões, como eu falei, de fazer da real dificuldade. Eu vou trazer muita coisa disso. A parte que eu tenho uma perna menor que a outra, que eu quase não falo para ninguém, até porque antes eu senti pouco à vontade. E por questão de vírus, apelidos pesados. Porque, como eu disse, eu cheguei num ponto que eu entendi o meu processo, eu já entendi o que acontece comigo, e tem um tratamento, a gente está fazendo tal, com pilar, essas coisas, tudo. Mas eu falei, cara, é um fato engraçado. E até para mim abordar para a pessoa que às vezes não sabe, igual eu não sabia, eu tive que passar por um processo seletivo do Exército para entender o que estava acontecendo, eu não sabia. Minha avó já tinha questionado, questão de postura, essas coisas que vó, mãe, pai, geralmente cobra a gente, tá torto aí, corrigir, tá errado. E eu nunca tinha me ligado. No Exército eu entendi, falei, às vezes eu falando disso também, tô fazendo piada, tal, mas eu tô chamando uma atenção para a pessoa entender uma coisa que é séria, que é a tal da escoliose. Hoje em dia muita gente tem escoliose, só que não sabe e não sabe que tem um tratamento também. Só que eu vou trazer isso como reflexão, piada para a galera. Além disso, tem várias outras questões. O nome Chega na Vida com Outros Olhos veio de fato porque agora eu estou usando óculos. E eu não sabia que eu iria usar óculos um dia. Para mim, não, eu enxergo bem. A brincadeirinha da avó falava, não, comigo é bom para vista, pode comer. Eu comi bastante, mas para o visto não funcionou muito bem, não. Eu acho que aquilo era só uma piada ali para poder a criança falar, não, pode comer, tá tudo bem. Porque depois, moço, eu fui para fazer o exame agora, eu renovei a habilitação. Essa semana o cara falou, pode olhar a letra aí. Eu falei, moço, não tem letra aqui não. Eu tava sem óculos, eu falei, tem uns pontinhos aqui. Ele falou, seus óculos, né? Eu falei, só para trabalhar. Eu falei, então pode pegar pra gente fazer o exame. Na hora que eu botei o óculos, eu falei, gente, que vergonha. Tava as letras lá e eu não tava vendo, por conta da dificuldade. Ou seja, o óculos me trouxe uma outra visão, vou dizer assim, o apelido do show seria isso. E desde então, vai ter a parte que eu vou sair de casa. Todo mundo diz que quem em casa quer casa, que depois dos 30 ficar em casa já fica feio. Aí eu falei, tem um processo agora que eu vou ter que sair de casa, vou trazer piada com isso. Estou num relacionamento, vou trazer piada com isso. Então, tudo na minha vida, eu tento, no máximo, trazer. É uma sexta-feira, a moto pegou e furou o pneu. Eu falo, mas pobre, no começo de mês não tem uma sorte, né? No começo de mês, olha o que. O salário já foi embora, já paguei as contas que tinha, que estava tudo, pensei que estava em paz comigo agora, sem dever nada.
peão da moto fura. Não vai rir disso. E era pra estar estressado, porque você vai chegar atrasado no serviço, não vai trabalhar no dia. Então, os barra do gasto é complicado, você vai ficar, porra. Mas é isso, fazer todas essas reflexões. Legal. Então, esse texto, ele é construído a partir da sua vivência, do Da seu minha vivência cotidiano. mesmo. E eu entendo assim, Wellington, nós precisamos de mais artistas como você. Também acho. Na nossa cidade, a gente tem você, a Irla Braga, que está também aí com muita força, Contando né? muito. A gente vai conversar com ela daqui a pouco aqui também. Temos o Paulo, né? O Paulo Paulo da falou, Mata. eu acho que o Paulo voltou para Cuiabá, mas é nosso, né? É Aqui nosso, da veio pra cidade. cá e E residente. temos outros talentos que estão surgindo. Quem sabe daqui a um tempo nós não tenhamos um clube do stand-up aqui na cidade, Meu né? sonho é ter isso. Desde que eu Então- comecei, eu sempre quis isso. Aham. Na hora que ainda falou assim, eu queria começar, eu falei, oxe, vamos, o Paulo da Mata veio, vamos fazer. Eu falei, pronto, vem mais a galera. E vai ser aqui na minha cidade. Pra mim isso é muito gratificante, porque eu falo, velho, não é só eu. Eu fui uma vez pra Goiânia que eu passei um dia com a galera conversando. Pra mim aquilo foi a Disney. Os caras falaram assim, você é louco, vim de Barra do Garça só pra mim aqui pra fazer 5 minutos e não ganhar nada. Eu falei, cara, esse aqui é a isso. mesma coisa que o cara me dá um passaporte pra ir pra Disney. Eu vou falar, não? É isso. Claro que eu vou. Ter esse entendimento, né? E aí, dessa forma, Wellington, a gente espera no dia do seu novo show estar lá, passar um pouco para os nossos amigos aqui. Sim, espero que E esteja. com Vou convidar todos. certeza a sua carreira que se iniciou há algum tempo atrás, ela vai só se desenvolver, crescer. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui bater esse papo Eu conosco. agradeço. Hoje com a presença especial, nosso CT Nosso aqui amigo do ET. Spielberg, veio diretamente da galáxia da Mãe Superior para estar aqui conosco hoje, intermediando nosso bate-papo. Nosso quartinho aqui continua a ganhar, né, peças que são emotivas para nós, né? E aqui mais uma peça, escultura do nosso Jean Esteves, que é esse artista plástico renomado da nossa cidade. Então, Wellington, brigadão, Eu que agradeço. e a gente continua esperando Sim, a gente também. E eu espero que você também, com o quadro novo agora, que igual a gente tinha falado, sempre esperei que você fizesse algo do tipo. E que traga mais e que tenha mais entrevista com o pessoal. E agradeço ao nosso amigo que veio com o nosso dedinho de prosa hoje, né? Para poder a gente estar aqui dialogando e Tá conversando. bom, meu querido. Brigadão, ó, gente. Até a próxima semana. Obrigado, até a próxima, hein?